A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, palavra de vida chegando aí para você. Você que compartilha lá no YouTube da Palavra de Vida, compartilhe com outras pessoas, toca o sininho lá, faça parte, seja um missionário, amém? Vamos lá, a palavra de vida de hoje é Salmo 1, versículo 3, que nos diz: Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, guarda essa expressão, na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O tema de hoje da palavra de vida é estação própria. Existe uma estação própria para cada um de nós. Nós precisamos entender o que é estação própria. É o tempo determinado, a época certa, o momento ideal para colher frutos, germinar ideias ou receber bênçãos. Assim como na natureza, irmãos. Tem o tempo do plantio, né? Tem o tempo certo de colocar cada fruto. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, outono é a época certa do caqui, da maçã, do mamão, inverno, né? É a couve-flor, o melão, a couve, a banana, primavera, abacaxi, caju, morango, verão, cereja, alho, rúcula, milho verde. Então, cada época, cada estação tem sua fruta, tem seu legume próprio. Assim também, queridos, é na nossa vida espiritual, o crescimento espiritual, emocional, pessoal, tem seu tempo de maturação. Nós não podemos adiantar as fases. Devemos entender, Senhor, qual é a estação própria que eu estou vivendo, para que eu venha saber como agir, como fazer. Tem o tempo de falar, mas tem o tempo de orar, estar em silêncio, né? Então nós temos que entender o tempo de agir, pedir ao Senhor esse discernimento, exigindo de nós paciência, porque quando a pessoa semeia, ela tem que esperar o tempo da colheita. Então, ter paciência, ter preparação do terreno, né? Assim, preparar o terreno para semear e confiança na presença divina, porque no tempo certo você vai colher os seus frutos, vai ter estabilidade e vai ter prosperidade. Estação própria também simboliza o tempo de receber chuvas de bênção. Ezequiel 34, 26 diz: Eu enviarei chuvas a seu tempo. No tempo certo, o Senhor enviará a bênção e a vitória. É o tempo de florescer após um período de seca ou dificuldades. Quantas plantas, depois da seca, das dificuldades, fica só o toco ali, né? Morre toda a folhagem, a flor, não dá fruto, mas depois de um tempo ela começa a brotar de novo. E assim diz o Senhor: se você entender que você tem uma estação própria para viver, você vai florescer de novo, você vai brotar de novo. Quando falamos do tempo da preparação, né, como no caso da semente que necessita da terra preparada, as conquistas, as ideias também exigem preparo prévio para prosperar. Valorize esse processo de preparo, tenha esperança de um tempo bom, de um tempo assim de colheita abundante. Amém? Aleluia. O Senhor está contigo nesse momento. Tudo interessante que, se você respeitar o tempo do plantio e de colheita de um fruto, de um legume, eles vão crescer mais suculentos, ricos em sabor e valor nutricional. Na estação própria, não é preciso usar tantos produtos químicos, olha só, nem processos artificiais para uma safra propícia, forçando uma colheita imprópria. Na estação própria, os legumes, as frutas ficam mais saborosos, mais bonitos, mais baratos, mais acessíveis ao povo, gerando saúde e longevidade aos homens. Há tempo para cada propósito, Eclesiastes 3 diz. Há tempo do solteiro, há tempo do casado, né? Então, o solteiro dedica-se mais às coisas do Senhor, o casado dedica ao esposo, à esposa, e juntos fazem a obra de Deus. 1 Coríntios 13, 11 diz: Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Será que você é adulto, né? Já numa fase adulta, ou na terceira idade, que é a melhor idade, né? Você não está agindo como menino?
Então, nós temos que entender qual é a estação própria que eu estou vivendo. Por exemplo, a mulher, ela tem fase, tem a menarca, né? A primeira menstruação, ela tem a menarquime, que é a idade fértil, climatério, que é a transição do produtivo, a menopausa, que é o último ciclo, né, menstrual, e a senilidade, que é o envelhecimento, ou senescência, né, o processo de envelhecimento. Então, o ser humano tem suas fases, temos falado sobre isso essa semana. E eu quero dizer para você que você precisa viver a estação própria, desejar de todo o coração estar no centro da vontade de Deus. Isso é viver a estação própria, vivenciando os planos de Deus, o seu querer e esperando com fé e paciência o tempo de Deus. Amém? Aleluia, que as nossas emoções, as nossas atitudes estejam submetidas ao Espírito Santo, para que nós estejamos maduros, dando fruto na estação própria. E eu termino dizendo quais são as características no Salmo 1 de uma pessoa que está vivendo a estação própria. Escute isso. Primeiro, segue o conselho de um justo, não de um ímpio. Depois, para no caminho de quem se santifica. Ele não para no caminho de quem dá conselhos errados, de quem vive de maneira errada, mas ele para conversar e sentar com pessoas que se santificam. Ele assenta na mesa dos adoradores e não dos blasfemadores, não dos murmuradores. Ele vai para a mesa dos adoradores, ele adora junto, ele conta a bênção. Ele se alega na palavra de Deus a ponto de meditar nela dia e noite. Essa pessoa ela vai buscar renovo, nutriente nas águas do Espírito. Ela fica ali nas águas do Espírito. Ela está plantada, enraizada a Deus junto às fontes. E é por isso que ela dá fruto na estação própria. Porque ela independe do que está acontecendo por fora dela. Essas mudanças de tempo, né? O vento, a tempestade, não, porque ela está enraizada junto às correntes de água. Quem são as correntes? A fonte da água é Cristo. Né? As águas vivas, o Espírito Santo de Deus, ela está enraizada em Cristo, então ela dá fruto em todo o tempo, na estação própria ela dá fruto, ela independe das secas, das circunstâncias externas, ela prospera em tudo que faz, louvado seja Deus, ela dá muitos frutos e ela não desiste, ela não murcha, as suas folhas não caem e ela prospera em tudo que faz. Então essas são as características da pessoa que está vivendo a estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, porque ela vai realmente meditar na palavra de Deus dia e noite, vai seguir conselho do justo, vai andar com quem adora e não com quem murmura, com quem blasfema, né? E ela vai realmente seguir o conselho do justo. Essa é a pessoa que vai dar fruto na estação própria. Você está vivendo a sua estação própria? Ah, pastora, eu nem sei qual é a minha estação. Busca o Senhor, fala, Senhor, eu quero viver na estação própria, para dar fruto, né, com paciência. Não quero agir como menino, não quero ter comportamento de uma pessoa imatura, eu quero ter a maturidade cristã. Busca no Senhor viver a estação própria. Que Deus te abençoe. Graça e paz.